Impressões e dicas de mais um turista brasileiro sobre a Suíça. Olá, viajantes, tudo bem? Pois é, o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa experiência de viagem pela Suíça. Para quem não sabe, a gente esteve por 13 dias passeando pelas terras da Suíça. Então, nesse vídeo a gente quer trazer para vocês algumas dicas e o relato daquilo que a gente percebeu como turista. Falo mais uma vez, né, eu não sou morador da Suíça, não vivo na Europa, vivo no Brasil, ganho em real, então gostaria de mostrar para vocês como foi possível a gente passear pela Suíça e como é que a gente fez para baratear o custo terrestre, já que passagens aéreas elas estão muito caras, não só para a Suíça, para a Europa, mas para todo mundo. Elas tiveram um acréscimo significativo pós-pandemia e nesse momento de guerra também, as empresas aéreas fizeram um rearranjo aí e a gente está experimentando tarifas bastante caras, né? Então a gente tem até como baratear um pouquinho essa questão da tarifa aérea, se antecipando, comprando com antecedência. Existem algumas outras estratégias que eu não sei nem se são como é que fala? Científicas, mas entende, a gente tenta de tudo para poder baratear o custo da tarifa aérea, mas o fato é que a gente não consegue fugir tanto assim. Então, para baratear o custo total da viagem, a gente só tem uma, né, que é baratear o custo terrestre. Isso inclui hospedagem, né, no país, inclui a questão do transporte e da alimentação. Bom, e por que nós decidimos viajar nesta época do ano? Final de outubro e início de novembro, justamente porque as tarifas aéreas estavam mais baratas. E por que elas estavam mais baratas? Por que as tarifas aéreas são mais baratas nesta época do ano? Justamente porque a questão do clima, né, no país, chove muito nessa época do ano, e isso impede, lógico, alguns passeios que você certamente gostaria de fazer no país, e também porque grande parte das atrações elas ficam fechadas, já se preparando, né, num período de manutenção para a alta temporada do inverno que está para chegar. Então não é uma época que o turismo recomende para você visitar a Suíça. Mas como é a época mais barata, fomos para lá, né? Compramos e vamos acreditar que vai dar certo. E a gente não teve tanta decepção assim não, tá? Tivemos dias chuvosos? Sim, tivemos dias chuvosos. Atrapalhou o que a gente queria fazer? Em parte, porque também a gente vai fazer, como é que fala? Revira a programação de cabeça para baixo, tenta fazer coisas que a chuva, né, não atrapalhe tanto, então a gente vai para a luta, né? Vamos passear com chuva mesmo, abrir a sombrinha, abrir o guarda-chuva e então quem está na chuva é para se molhar, como diz o outro, né? Mas tivemos dias lá de sol, o tempo, céu azul, o tempo maravilhoso, sobretudo quando a gente foi para as montanhas, né? Os dias estavam muito bonitos, então a gente não tem o que reclamar. Tem chuva? Tem, mas também tem tempo bom, tá? Agora, nós ficamos na Suíça alemã, passeamos pela Suíça alemã, então fomos para Zurique, né? A nossa base primeira foi em Zurique. E a primeira coisa que a gente gostaria de comentar aqui, que muita gente às vezes pergunta pra gente, quando a gente volta de viagem, e aí, a língua, como é que foi? Lá se fala o alemão. Vocês tiveram que falar alemão? Lógico que não, eu não falo alemão, né? Apenas aprendi algumas palavrinhas mágicas, né? Algumas palavrinhas da boa educação, né? Para a gente não deixar de pedir desculpas quando errar, para agradecer, mas só isso, mais nada. E o inglês? O meu inglês não é muito bom, mas quebra um galho na hora do aperto. Mas também não senti necessidade de você levar na bagagem aquele inglês. Até porque hoje você tem os aplicativos, né, para celular, os tradutores, o Google Tradutor, que facilita bem a sua vida, né? E agora,
O inglês ele é bem aceito em restaurantes, em lojas, supermercados, a hora que você vai comprar o ticket de uma atração, o inglês é mais do que suficiente, não precisa você se preocupar com a língua local, em aprender, né, a língua local, né? Basta às vezes algumas palavrinhas da boa educação, né, para você ser simpático, né, na abertura de uma conversa ou no fechar da sua conversa, mas nada mais do que isso. Então, questão da língua, tranquilo. Uma outra coisa que a gente também percebe como dúvida das pessoas é com relação a se o país é caro, né? A questão do custo Suíça total. A Suíça é cara? É a pergunta, né, que se faz. Realmente a Suíça é cara. E como que a Suíça é cara? Vamos tentar comparar com outros países da Europa. Vou tentar comparar, entende, com a União Europeia. Então aqui, pegar por exemplo a França, né? Se você consegue se alimentar com 40, estou falando preço de casal, 40 a 60 euros, na Suíça, para o casal você vai gastar entre 60 e 80. É mais ou menos essa relação. Então o custo de vida é mais alto na Suíça. Então se prepare para isso. E como é que a gente foge a esse custo alimentação de restaurante? Ficando em apartamento. Na maior parte dos dias a gente prefere ficar em apartamento. E a gente alugou, né, contratou, fechou os nossos apartamentos através do Booking. Deu tudo certinho. E uma coisa importante também, juntando aí a questão da língua, né, e também a questão da grana, é você conseguir um apartamento em que o check-in seja automático. Para muitas pessoas isso é difícil, né? É um complicador você ter o check-in automático. Mas quando você não tem um inglês espetacular, quando você tem um certo receio da primeira comunicação que você vai travar no país, é muito interessante o check-in automático, né? Você passa para o inglês, né? E no escrito lá, na tela, na hora que você vai fazer o check-in automático, é muito tranquilo, né? Então a gente foge já a uma complicação, né, de comunicação quando você tem o check-in automático. Mas aí é aquela coisa, você tem que romper também o medo da tecnologia que às vezes muitas pessoas têm. Então, por que a gente prefere apartamento? Pela questão do custo, né? Você imagina só, você pode cozinhar no apartamento, você pode fazer as suas refeições no apartamento, você pode fazer almoço e jantar se você quiser, você pode fazer o seu café da manhã, enfim, fica mais barato, você vai comprar as coisas no supermercado e vai cozinhar. Então é interessante, é importante, né, que o apartamento que você estiver contratando, que ele tenha uma cozinha bem montadinha, né? É uma cozinha pequena, mas que sirva você, que tenha utensílios de cozinha suficientes para você cozinhar. E fica mais barato? Fica muito mais barato você fazer a sua própria refeição no apartamento, tá? Porque se você, depois você pode fazer as contas, eu não vou falar, entendeu, em euros, mas vou falar em francos, você já sabe que é um pouquinho mais caro que o euro, né? Para você almoçar ou jantar, você vai gastar entre 60 e 80 francos. Você faz as contas aí, vê, ficando 10 dias no país, quanto que você não vai gastar de restaurante. Então vai ficar muito mais barato você fazer as refeições no apartamento. Então essa é a vantagem de você estar no apartamento, porque você barateia o custo alimentação. Sem contar que você alugar apartamento na Europa costuma ser mais em conta do que hotéis, do que você ficar num hotel, ok? Supermercado na Suíça, tranquilo como em qualquer outro lugar do mundo. Você vai encontrar aquelas marcas que são mundiais, você pode precisar de traduzir uma coisa ou outra, mas com o Google Tradutor você consegue fazer isso facilmente e entender qual é a do produto que você está comprando. E você tem uma variedade enorme de produtos. Nós encontramos na Suíça inclusive feijão em lata, né? Mas, entende, deu para o gasto, então a gente não ficou sem comer feijão durante a nossa estadia lá na Suíça.
fizemos, né, no apartamento a nossa refeição e todo dia quase tinha feijão, né? Então a gente pode variar o cardápio, tem de tudo lá, tem legumes, frutas, né? Você não vai encontrar dificuldade com relação a isso. E para fazer o pagamento, tranquilo também. Como é tudo muito bem organizadinho, não tem aquele problema de você passar num caixa automático e ele não fazer a leitura do código de barras, né? Mas se você preferir o caixa normal, né, com atendimento presencial, você também não vai ter dificuldade. E o pagamento? Como é que se faz o pagamento? Hoje em dia, notadamente com cartão internacional, com o cartão Wise, né? Ou cartão Nômade, esses cartões né, que você faz o câmbio automático, né? Eu acho muito interessante evitar levar dinheiro hoje em espécie. Você pode levar algum, né? Mas a maior parte nesses cartões de viagem, ok? Outra coisa, eu não faço propaganda aqui para nenhum cartão, não sou patrocinado, o canal não é patrocinado, é um canal pequeno, então é mais orientação mesmo para vocês, não é propaganda, tá ok? Então, cartão é bom providenciar se você não tem. Levar dinheiro em espécie, pouco, tá? Levar mais no cartão. E você não vai ter dificuldade, né? Nós não tivemos até hoje, ok? Transporte na Suíça, horário não atrasa, raramente atrasa, já atrasou com a gente lá, mas vão avisando quando há atraso, dá para você perceber, dá para você entender que está havendo atraso, né? Então não fique preocupado, que não vai ser uma coisa assim tão difícil de você perceber, você percebe, há um aviso, mas normalmente o transporte não atrasa. E aí entra um outro capítulo, que é a questão de como você se locomovia na Suíça. Como a gente decidiu ficar mais de 10 dias, né, a gente optou pelo Swiss Travel Pass, que pra gente foi uma mão na roda. É caro também, tá? É caro, muito caro. Nós compramos o de 15 dias, então nós pagamos acho que 420 francos a cada pessoa. É caro, mas ele te dá uma versatilidade, uma tranquilidade de você poder andar para baixo, para cima e para baixo de trem e sair a hora que você quiser, parar numa estação, descer então numa estação e depois voltar a sua viagem, né? Deixa a sua bagagem, entende? Numa cidade que você quer conhecer no meio do caminho e segue adiante. Além do que esse passe, né, o Swiss Travel Pass, né, que é adquirido na SBB, que é a companhia de trem local do país, você tem várias atrações gratuitas, museus, entrada em montanhas e também algumas com desconto. Então vale a pena se você vai realmente passear. Agora, se você for ficar poucos dias no território suíço e for fazer apenas uma programação de montanha, uma programação de lago e ficar numa cidade tipo Zurique, talvez não seja necessário você comprar o Swiss Travel Pass. Eu acho até que não é recomendável. É preferível você comprar com antecedência, tá, os seus tickets de trem, né, e já saber o que você vai fazer. Você vai ficar limitado, vai ficar preso àquela programação que você fez. Mas compre antecipadamente, porque se você for comprar na hora, você vai pagar bem mais caro, ok? Agora, caso você prefira o carro, né, veja só o preço do combustível aqui no finalzinho do ano de 2023, no final de outubro de 2023. No card acima, eu destaquei a nossa playlist, que tem todos os passeios que nós fizemos na Suíça, ok? Então depois dá uma conferida por lá. Ative o sininho das notificações para não perder as novidades aqui do canal. Faça sua inscrição e não esqueça do like.